Se você fizer o que eu vou recomendar nesse vídeo, em 15 segundos eu consigo fazer um diagnóstico da sua farmácia e mostrar se ela tem potencial para prosperar, se arrastar ou quebrar. Eu só preciso de 15 segundos, mas contanto que você tenha na ponta da língua um indicador que a maioria nunca teve, nunca revelou. Pois é, então seja muito bem-vindo. Eu consigo fazer um demonstrativo de resultado com o proprietário em 15 segundos, até menos, né? Muitas vezes a gente está conversando, ele vem me contar das suas dificuldades, sofrimento. Então o diagnóstico é muito importante, fazer as contas para saber como a empresa está indo, né? Minimamente, uma conta mais básica, mais rápida assim, para saber como é que está a situação, é muito importante. E aí, um indicador, normalmente a pessoa não sabe, não tem a menor ideia, né? Por exemplo, faturamento, todo mundo sabe, né? Muita gente até confunde faturamento com resultado. Então, faturamento líquido, né? Faturamento líquido todo mundo sabe. CMV, antigamente muita gente não sabia, mas agora, principalmente aqueles que me acompanham aqui no YouTube ou no Instagram, já estão mais atentos, mais ligados. É o tema que eu falo que mais dá repercussão aqui, é CMV, custo da mercadoria vendida. Então, a maioria acha com facilidade lá o CMV, lá no seu sistema, né? Faturamento, CMV, faturamento líquido menos CMV é igual a margem bruta, né? Margem bruta ou lucro bruto. Agora é importante, então CMV mais margem bruta ou lucro bruto, CMV mais margem bruta ou lucro bruto é sempre igual a 100. Então se eu tenho faturamento, eu tenho CMV, faturamento menos CMV é igual a lucro bruto ou margem bruta, e é desse lucro bruto ou margem bruta que sai as despesas. Aí é que começa o problema. E aí quando eu digo assim, tá, mas e qual é a tua despesa? Eu só quero saber a despesa total. Nem me importa muito no primeiro momento saber se é despesa fixa, variável, né? Qual que é a tua despesa total? E aí começa a dificuldade, a pessoa não sabe responder na hora, muitas vezes pede algum tempo, pede alguns dias. E aí, olha que sofrimento que é agora. Aí muitas vezes a pessoa vem com a despesa, eu digo assim, olha, deu despesa de 12%, 15%, está muito baixa, deve ter alguma coisa errada, né? Ou deu despesa de 50%, deve estar muito alto, deve ter alguma coisa errada. Normalmente eu começo a ajustar muito e tal, a gente, com a experiência que a gente tem uma noção se a despesa está muito fora da casinha ou não, né? Muita gente gosta de perguntar assim, não, qual é a despesa ideal? Depende do teu CMV. Procure descobrir qual é a tua e depois melhore a tua. Eu nunca fico dizendo na internet qual é a despesa ideal, qual é o CMV ideal, né? É importante você conhecer os teus números e depois ir melhorando esses teus números. Mas muito bem, a gente não consegue fazer o demonstrativo rapidamente, nem assim de agilidade mental, porque não tem a despesa, não tem o volume da despesa. Eu me lembro de uma certa vez, a pessoa apresentou uma despesa muito baixa, né? Daí eu disse, não, mas não pode, tem que ser um pouco mais, aí achou mais coisa. Então ele começou ali com uns 18%, 20%, 25%, e aí a gente começou a cavar, daqui a pouco estava em 30%, 35%, aí de repente, eu nunca esqueço dessa cena, né? O dono falou assim, ô Jesus, vamos parar com esse negócio aqui. Daqui a pouco você vai me mostrar que está 40%, 50%, que a empresa está quebrada. Aí eu falei assim, bom, se você quiser parar, a gente para, mas talvez seja a primeira vez que você está muito próximo de conhecer as tuas despesas pela primeira vez. Aí ele falou assim para mim, ô Jesus, continua, vamos continuar, porque realmente eu nunca fiz isso não. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Na minha opinião, todo proprietário deveria conhecer de cabeça, né? Você não vai me responder agora, mas o Gilson tem razão, eu não conheço a minha despesa em percentual, né? Quanto que ela significa em percentual do faturamento. Então, todo proprietário deveria, se for rede, ele tem que saber da rede como um todo. Depois, ele vai saber das lojas. O gerente tem que saber de cor da sua loja, por exemplo, né?
Então ele precisa saber de cabeça, em percentual, qual é o percentual da despesa total. Quer ver? Quer ver? Já vou te dizer já, ó. Faturamento líquido é 100, né? Então, pega o faturamento líquido menos CMV. Ó, faturamento líquido tem no sistema, né? CMV tem no sistema, todo mundo sabe. Se eu tenho CMV, então eu tenho a margem. É da margem que sai a despesa, né? Então, aí é muito simples. Margem menos despesa é igual a resultado líquido na última linha. Entendeu? Então, faturamento dele é 100%, né? Então, se o CMV é 70%, então a margem é 30%. É da margem que sai a despesa. Se a despesa for 40%, então ele está 10% de resultado líquido negativo. Entendeu que precioso isso? Entendeu? Rapidamente. Então essa farmácia que está com 10% de resultado líquido negativo, se ela não fizer um cavalo de pau urgentemente e não for diagnosticada e modificar rapidamente o seu sistema de gestão, né? Provavelmente não tem método consagrado para nada, então ela está com muita dificuldade. E aí essa loja, com certeza, a situação vai se agravando cada vez mais e daqui a pouco ela está quebrada, com dívida de banco e assim por diante. Se tiver um resultado mais ou menos, ela vai se arrastar um pouco, né? Pode ser que no meio do caminho o proprietário faça algum trabalho mais ousado, né? Mas é muito importante o seguinte, não levante a mão só quando a dor é extrema, quando a farmácia está quebrada. Deu para entender? Levante a mão quando você já tiver o mínimo de desconforto. Eu gosto muito quando o proprietário diz assim, hoje eu estou ganhando 5%, mas você diz aí na internet que eu poderia ganhar 10%, poderia ganhar 15%, né? Ou até mais. Aí esse vem pela inspiração. Esse vem porque ele tem um propósito significativo. Ele não está no prejuízo, não está na dor, mas ele entendeu que resultado de 10%, 15% é melhor do que 5%. Esse é muito precioso, né? Então, eu quero saber se você entendeu. Entendeu? Se você tiver na cabeça a despesa, o percentual da despesa, a gente rapidamente, né? CMV de 70, então está sobrando 30, mas a despesa é 40, então já está dando 10% de resultado líquido negativo. Se você tem a despesa na cabeça o tempo todo dia, hoje não tem um monte de Power BI, um monte de informação instantânea, né? Mas você tem que ter agilidade mental para dominar os números. E se você souber que realmente está no negativo, opa, eu estou perdendo o jogo, eu quero ganhar o jogo, né? Então, essa agilidade mental é muito importante. A maioria não consegue saber o resultado rápido porque não tem a informação das despesas em percentual. Deu para entender? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, nós temos um conhecimento precioso de raiz, né? Aqui é informação preciosa, fundamentos preciosos que transformam o resultado, o faturamento, o resultado e transforma a vida do proprietário, da sua família. É muito precioso isso. Se inscreva no nosso canal.